Bom dia, paz, queridos. Vamos chegando aí, pessoal. Vai convidando aí, vai compartilhando a nossa live pela manhã. Nessa escola dominical, hoje nós temos a presença da querida pastora Cláudia. Vai ser um momento de Deus para nós. Então vai aí compartilhando, vai convidando aí a galera para estarmos juntos nessa manhã, para ouvirmos do Senhor, tempo especial de Deus para as nossas vidas. Amém. Esperar a pastora Cláudia chegando aí. Enquanto isso, é bom ver vocês, Francine, Bia, meu digníssimo esposo que está aí pelo meu Instagram, Jaime. Muito bom ver vocês aí pelas redes sociais, estarmos juntos nesse dia, para aprendermos ainda mais do nosso Senhor. Esperando aqui a pastora Cláudia chegar e vai compartilhando aí com a galera. Nosso irmão Mateus já vi agora pela manhã. Nós estamos aqui na igreja, né? Ajeitando aqui o som para nossa live à noite. Então já tive com o Mateus aí pela manhã, a pastora Cláudia já chegou. Eu já vou estar convidando a pastora Cláudia para nós não perdermos tempo. Vai compartilhando aí, pessoal, nesse tempo de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Já estou convidando aqui a pastora Cláudia. Aí. Paz, pastora! Oi. Ai, peraí, vamos conectar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto. Paz, tudo bem? Paz, minha querida, bom dia! Prazer Bom tê-la dia. conosco nessa manhã, coisa boa! O prazer e a alegria é toda minha. Muito bom tê-la conosco. Eu vou fazer uma oração e eu quero te deixar à vontade, né? Não Tá. quero ficar te atrapalhando, enrolando, mas eu vou orar, abençoando a sua vida. Nós louvamos a Deus por tê-la conosco. E fique à vontade Obrigada, pastora. para ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, né? Nós amamos a sua vida, a vida do nosso bispo, e nos sentimos muito honrados, né? Por ter vocês conosco nas nossas lives. Tivemos a oportunidade de ter o bispo aí 2 vezes e ainda vou ainda incomodar ele mais um pouquinho, que daqui um dia eu vou chamar ele de novo. Ele tem a maior alegria, viu? De estar com vocês. Para nós é muito bom. Então, eu vou estar orando para te deixar à vontade aí, cumprimentar a galera, tá? Amém. Já vi, Amém. pessoal, já temos até antigas ovelhas que eu já vi entrando aí, a Júlia, pessoal de Pádua, Central de Pádua. Então, podem compartilhar, convidar a galera, que será uma manhã abençoada de Deus para nós. Amém. Vou estar orando, tá, pastora? Amém. Está passando Amém. para você. Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, ó Deus, pelos 32 anos da IMBF. Muito obrigada, Pai. Obrigada por essa casa. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. E nós queremos te louvar também pela vida da pastora Cláudia, pela vida do nosso bispo, que tem tanto nos abençoado, Deus. Muito obrigada. Pedimos que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor possa usar, como o Senhor já tem usado, de forma tão linda a vida da pastora Cláudia, que mais uma vez o Senhor possa usá-la, Deus, de forma poderosa, Senhor. Pai, dessa maneira tão diferente, a qual nós temos vivido nesse tempo, tudo através, Senhor, das redes sociais. Mas, ó Deus, nada tem impedido o teu agir no meio de nós. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, feito e tudo que o Senhor fará no meio de nós nessa manhã. Te damos graça por tudo, pedimos a tua bênção sobre a casa da tua serva, Senhor, sobre a vida de cada um que nos escuta nessa manhã. Que haja paz, que haja alegria e renovo do Senhor no meio de nós. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, pastora. Amém, amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz maravilhosa do nosso Deus enche o teu coração nesta manhã. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos felizes, né, de usufruir desse dia. Eu quero parabenizar esta maravilhosa comunidade, né, que tem tanto abençoado este lugar. E eu sei que Deus tem muito mais
né, a partir desses momentos que nós temos vivido, tão desafiadores, né, um momento onde nós não esperávamos viver, mas assim o Senhor já estava nos seus planos e nos colocou a viver esse momento. Eu sei que há um propósito, onde nós vamos sair muito mais fortalecidos, muito Amém. mais revigorados, com mais revelações, né, para esse novo tempo que nós vamos viver. E eu sei que essa igreja vai fazer muito mais além, né, do que aquilo que ela tem feito. Ela Amém. tem se posicionado nessa cidade e eu sei que Deus vai avançar, né, com a presença, com as revelações de milagres, de cura, né, onde as pessoas possam se achegar e ver aqui há Deus, né? E eu sei que é assim que tem sido e vai ser muito maior aí o que Deus vai fazer. Então, que Deus continue abençoando vocês aí por muitos e muitos anos, né, nessa Amém. cidade, e que se espalhem, né, que se multipliquem por outros lugares. Queridos, eu quero começar, eu queria compartilhar com você 2 textos. Eu queria pedir que você, aí onde você está, se você estiver com a tua Bíblia, senão você pode ouvir, né, o que a palavra diz, em Deuteronômio 1, versículo 6, e depois nós vamos estar lendo, né, lá em 2 Coríntios 6, versículo 2. A palavra do Senhor em Deuteronômio 1, 6, ela diz o seguinte: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, vocês já ficaram bastante tempo neste monte, volte e sigam viagem. Aí lá no versículo 8 ele diz o seguinte: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entre, tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. E lá em 2 Coríntios 6, versículo 2, ele diz assim, porque ele diz, eis agora o tempo oportuno. Eis agora o tempo oportuno. O mundo está vivendo, né, essa turbulência dessa pandemia, coisa que eu, em toda a minha vida, né, que já vivi bastante tempo, né, nunca vivi um momento como esse, e a gente entende que está chegando, e se não já estamos, né, nesses tempos difíceis que a palavra diz, onde várias áreas têm tentado solucionar essa situação e não tem conseguido, né? A gente vê que o poder econômico tem tentado, de alguma forma, né, resolver essa situação, não tem conseguido. A gente vê que países muito ricos, né, têm tentado investir milhões e milhões e, assim mesmo, não tem vencido algo chamado como coronavírus, né? A gente vê que a política tem aí se movimentado, tentado ajustar uma coisa ou outra e também não tem conseguido fazer isso. E a ciência, né, onde todos apostam em algo, uma solução, uma vacina, algo que solucionasse rapidamente esse problema. Vários países, né, estão aí tentando uma descoberta, né, de algo que, sendo aplicado, né, resolva a situação e até agora, né, não foi solucionado essa situação que nós temos vivido. E ela tem cada vez mais avançado, né? Hoje, se você abrir, né, os jornais, você vai ver o número, né, que tem crescido, o número que tem avançado desta enfermidade. E eu entendo, né, pela palavra do Senhor, que é um tempo onde não tem onde a gente se agarrar, não, Deus mostrando, né, que não há solução na política, na economia, não adianta esperar em nada disso. É o tempo, né, da gente buscar ao Senhor. Novamente, como diz lá em Oséias, né, de Oséias 6, que ele diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como amanhecer sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, como chuva fora de época, que rega a terra. Esse é um Deus poderoso, soberano, que vem mesmo quando não há resposta, ele sempre tem a resposta, né, para aqueles que o buscam, ele tem o consolo, ele dá certeza, né, que tem alguém muito maior por nós e que respalda e que nos cuida e que nos dá direção. Né? A palavra diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, para nós, né, para você que está aí ouvindo, você tem muita clareza que nesse tempo não adianta essa espera, né, onde não há resposta. Esse é o tempo onde
A gente tem que continuar conhecendo o que o Senhor diz. Eu li aqui em Deuteronômio 6, onde a palavra diz que um povo que saiu de uma terra chamada Egito, né, que estava muito tempo ali escravizado, aprisionado, e de repente eles começaram a clamar, né, por um socorro do Senhor, porque não estavam mais aguentando a sua situação. E o Deus ouviu o clamor daquele povo, como ele sempre faz, né? Ele sempre ouve o clamor do nosso coração, ele sempre ouve a nossa oração, seja ela talvez, ao nosso ver, né, muito simples, sem saber que palavra usada, mas ele sempre ouve, ele sempre está com os ouvidos, né, inclinados para nos ouvir. E Deus ouviu a oração daquele povo, o clamor daquele povo, e tirou aquele povo daquela terra. E foi uma festa muito grande quando saiu aquele povo daquela terra, felizes, porque havia ali uma promessa, né, de uma terra prometida, uma terra boa. Eu vou levar vocês para algo melhor. Eu lembro que quando eu tive a minha experiência com Deus, foi algo assim, né? Havia um clamor dentro de mim muito grande, por uma resposta no meu íntimo, a algumas coisas que eu não sabia o que aconteciam comigo, uma tristeza, uma angústia, que eu não sabia dar resposta a ela. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida foi cheia de tal forma que eu falei assim, olha, nunca mais eu quero viver outra vida a não ser essa. Eu preciso de Jesus, eu quero Ele o resto da minha vida e eu quero viver a eternidade daí com Ele também. Mas a palavra diz também que esse povo saiu dessa terra e antes de chegar a essa terra prometida, né, que mana leite e mel, eles pararam em um monte. E nesse monte, Horebe, a história relata que esse é um monte, eu já até tive uma visão dele em algumas viagens, né? É um monte muito verde, é um monte onde, na época, né, havia tudo que era necessário para aquele povo nessa passagem para a Terra Prometida. E o povo chegando naquele monte achou que estava bom demais aquilo ali. Não, nós não precisamos mais. A terra que Deus prometeu, que manda leite e mel, mas Horebe já está bom para nós. Não precisamos mais do que isso. A gente está acomodado, as nossas famílias estão aqui, a gente tem água, a gente tem comida, tem um verde que no deserto não tem, né? Então, para nós aqui já está muito bom. Só que o povo ficou ali um tempo, naquele monte, e Deus chega para esse povo e fala assim, olha gente, vocês já ficaram bastante tempo aqui nesse monte. Agora é hora da gente seguir. É hora de vocês irem para a terra que eu prometi. Essa terra aqui está boa, mas eu tenho algo melhor para vocês. É hora de vocês levantarem. Ele fala assim, ó, levantar, acampamento. É hora de sair para a terra que eu vou dar a vocês. E ele fala assim, olha, eu quero que vocês olhem, né? E eles tiveram aquela visão, Moisés também teve uma visão de longe da terra, né? Porque deu para visualizar de longe, olha, aquela lá é a terra que eu dei. E era bem longe, ele falou assim, olha, vocês vão ter que atravessar, né? Um pouquinho antes aí do versículo 6, ele fala o nome de um monte de povos que eles teriam que atravessar montanhas, eles iam passar por alguns desafios, né, com gigantes, aquela coisa toda, mas ele chega ali no versículo 8 e fala assim, olha, eu dei essa terra a vocês, entrem nessa terra, possuam essa terra é de vocês. E esse eu entendo que para mim, para você também, é um tempo oportuno da gente ver a nossa terra, ver a nossa promessa. Deus tem dado tantas promessas à minha vida e eu sei que na sua vida também não tem sido diferente. Você, antes, né, de toda essa parada, dessa quarentena, aquela coisa toda, você estava ouvindo tantas palavras de Deus, Deus talvez aí já chacoalhando os ouvidos, né, o coração, dando aí um incômodo, aquela coisa toda, através da palavra dele, justamente para nos preparando, porque Deus sempre é aquele que antecipa todas as coisas, nós às vezes que fazemos que não entendemos, ou não entendemos mesmo, por não conhecê-lo, né, por não ter a sensibilidade de ouvi-lo, a gente não dá, não, amanhã, né, essa coisa de procrastinar muita coisa, não, amanhã quem sabe, né, quando eu me aposentar, né, eu já ouvi várias vezes isso, né, eu já ouvi várias vezes, não, quando deixa eu dar um pouquinho, as crianças crescerem, né, que eu estiver mais maduro, quem sabe quando eu aprender mais, né, quando eu tiver mais conhecimento, se eu cursar tal coisa, quem sabe, é a hora. E o nosso Deus, ele sempre nos mostra o nosso chamado, que ele nos prometeu na hora certa.
E às vezes a hora que ele nos mostra não é a hora que a coisa está tão no lugar, né? E hoje Deus está nos mostrando um tempo oportuno onde tudo parece que está meio virado. Mas justamente que numa hora como essa, talvez os nossos ouvidos, nossos olhos fiquem mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, para ouvir esse chamado, né? Essas promessas que Ele já nos deu, e talvez está tudo aí engavetado, né? A terra que Ele nos deu, esse lugar onde você está, é dado pelo Senhor, e talvez tempo bastante você tenha estado aí acomodado, né? No seu lugar, com tanto talento, né? Talvez aí com tanto potencial aí dentro para ser desatado, para possuir a terra, para avançar um pouco mais. E Deus já estava vindo, né? Talvez aí falando. Aí ele chega esse momento e fala assim, agora sim, agora eu vou falar, ele vai ouvir, ela vai me ouvir, e ela vai levantar aí um acampamento, ela vai possuir aquilo que eu já falei que era dela, dele, né? Uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Eu não sei se você já reparou a terra que você vive aí. Né? Eu não sei se você já visualizou com os seus olhos, no parâmetro dos olhos de Deus, né, esta terra. Eu lembro que eu morei numa cidade chamada Mandaguari, uma cidade pequena. Uma cidade que, aonde eu chegava em outros lugares, eu falava, as pessoas me perguntavam de onde eu era, eu falava Mandaguari, as pessoas, Mandaguari. E às vezes eu sabia nem falar o nome, né, da cidade. Onde que fica isso? E eu, rapidamente, como tinha duas cidades grandes próximas, né, eu falava assim, você conhece Maringá? Você conhece Londrina? Aí rapidamente as pessoas, sim, conheço, Maringá e Londrina eu conheço, mas Mandaguari eu não conheço. E eu vim de uma cidade grande, eu sou natural de uma cidade grande, fui ali em Mandaguari, e aquela cidade pequena, aquela cidade onde não tinha muita coisa, onde as pessoas pudessem admirar ou conhecer aquela cidade. Mas algo Deus colocou ao meu coração quando Deus começou a me despertar, me levantar do meu Horebe, né? Foi olhar aquela cidade. E a primeira coisa que Deus me fez olhar é se eu amava aquela cidade. E quando você ama, né, o nível é diferente, né, do seu investimento. É igual quando você está namorando, noivando, casando, é muito interessante. A gente investe, a gente dá uma ajustada em tempo, né, porque a gente quer encontrar o amado, a gente quer estar ali junto. Então a gente ajusta a nossa vida por algo que a gente ama. A gente investe até, né, no namoro, no casamento. E quando Deus, o nosso chamado, ele nos atrai e nos chama para que a gente invista, mas o investimento só vai acontecer se amar, né? E esse amor, a palavra diz assim que o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Romanos 5,5 diz isso. Né? A primeira coisa é Deus pedir que o Senhor derrame esse amor no nosso coração. Em seguida, quando a gente olha, a gente começa a olhar aquele lugar onde ninguém dá nada, onde ninguém via nada. E eu lembro que Mandaguari foi bem isso. Eu falei, Deus, eu preciso amar esse lugar. É um lugar que não tem shopping, é um lugar que não tem nada atrativo, é um lugar onde só tem um mercado para se fazer compra, né? E eu falei, Deus, eu preciso amar esse lugar. Não é São Paulo, né? Não é uma Curitiba, mas é a terra que eu estou aqui. E Deus começou a derramar um amor no meu coração por aquela cidade. Eu comecei a amar Mandaguari, eu comecei a olhar Mandaguari com outros olhos. Eu saí, eu não via a hora, né, de voltar para a minha cidade, de olhar para aquele povo, né, a minha comunidade, a minha igreja. Não tinha um culto melhor do que o da minha igreja, não tinha um louvor, né, mais maravilhoso, né, uma atmosfera, aquele ambiente, do que o de Mandaguari. Né? Eu saí em outros lugares, mas ali Mandaguari era o meu lugar, era a minha terra. Eu comecei a amar aquele lugar. A proporção que eu comecei a amar aquele lugar, eu comecei a olhar vidas, né? Eu comecei a olhar para vidas e amar. Falei, gente, essa cidade precisa ser do Senhor Jesus. Eu preciso me levantar, né, para ser esse canal de clamor, né, por este lugar. E eu comecei a sair na rua e eu olhava aquelas vidas. Não, essa daqui uma hora, né, essa aqui vai conhecer Jesus. Eu entrava no mercado, né, passava ali com as meninas ali do caixa, começava a conversar, falei, não, uma hora essas meninas aqui, porque aí a gente vai conhecendo, né, todo mundo, cidade pequena, você conhece todo mundo, né, e assim eu fui fazendo uma amizade com a gerente ali daquele mercado, e aquela gerente
começou a conhecer Jesus através de um relacionamento, né? E veio para Jesus, e assim ela começou um trabalho ali naquele mercado, junto com aquelas caixas ali, e foi um negócio maravilhoso que Deus começou a fazer, né, naquele lugar. Porque alguém um dia, né, mesmo sem ter esse sentimento por si só, mas um derramar do Senhor Jesus começou a amar aquele lugar. É tempo bastante a gente fica em um lugar que Deus nos chamou e a gente, às vezes, como não é do jeito que a gente quer, não tem as coisas que a gente quer, às vezes a gente sempre gosta da grama do vizinho, né? A terra vizinha é muito melhor. Mas sabe por que a terra vizinha é bem melhor? Porque a gente não cuida da nossa, a gente não ama a nossa, e o outro vai sempre sobressaindo. E Deus, Ele nos chama a amar a nossa terra, a cuidar da nossa grama, a abrir os nossos olhos e olhar como Ele olha. A terra é boa. A gente só precisa possuir a terra. E nada como esse tempo, né? Eu vejo que esse tempo está sendo tão oportuno para que a gente volte a olhar para nós, porque a gente não pode sair do onde a gente está, da nossa comunidade, nós não podemos ir em outras cidades, né? Nós temos que estar ali junto. Hoje nós estamos aqui, né, juntos aqui, né, através de uma rede social, né, e Deus tem nos permitido. Eu sei que muitos de vocês estão nas suas terras, e é a terra que Deus deu a você. Só que Deus fala assim, olha, é hora da gente parar e começar a voltar para as promessas que Deus deu para nós, através da nossa vida, o que sairia de nós, o que sairia, o potencial que tem dentro de nós, que é o reino de Deus, para se espalhar na terra que Ele nos deu. E esse é o tempo de Deus para nós sozinhos, da gente voltar um pouco na nossa história com Jesus, desde quando a gente saiu lá do Egito, né? Desde quando a gente clamou por socorro, a nossa vida não tinha sentido nenhum, onde a gente não sabia o que fazer, alguns de nós pensavam até em tirar sua própria vida, né? E Deus, né, ouviu o nosso clamor, talvez um clamor sozinho em um quarto, né? Talvez em um casamento aí destruído, e Deus ouviu o nosso clamor. E Ele nos achou, né? Ele nos encontrou. A palavra diz que ele nos encontrou primeiro. Ele nos encontrou. E aí a gente ficou feliz da vida que Ele nos encontrou, e a gente ali, naquele dia, naquela hora que você lembra, talvez você prometeu tantas coisas, você fez tantas alianças, fez tantos votos. Senhor, olha, usa-me, faz de mim um canal. Senhor, eu estou aqui, olha, eu quero manifestar, né, o reino do Senhor. Aí Deus fala assim, então, eu quero isso. Mas aí chega aquele momento do Horebe, né? Onde a igreja está boa, onde eu já tenho uma pastora, eu tenho uma igreja maravilhosa, a pastora cuida de tudo, né? Eu vou lá e recebo essa palavra, a pastora está ótimo demais. Aí Deus fala assim, muito bem, eu deixei essa pastora, esse pastor aí com você, mas é tempo seu, de você levantar para ajudar, né, a sua pastora, o seu pastor. É tempo de vocês juntos possuir a terra que eu dei a vocês. É tempo de trazer, né, à memória a promessa. Qual a promessa que você tem de Deus? Aí ele fala assim, ó, entra nessa promessa. Põe o teu coração, abre os teus olhos, vai para o pó mesmo. Às vezes tem momentos na nossa vida com Deus, eu falo por mim mesmo, que às vezes tem que colocar a cara no pó e chorar e clamar para que o Senhor traga a memória a nossa promessa, para que ela se concretize, para que a gente não passe nessa terra como se não existíssemos, como se nada de tão especial aconteceu conosco. E às vezes a gente fala tanto que Jesus é bom, eu tenho Ele na minha vida, eu tenho uma igreja, e Deus fala assim, mas você está passando a sua vida sem usufruir daquilo que eu sonhei quando você ainda estava no ventre da sua mãe, que você usufruísse. Quando eu tive a minha experiência com Deus, eu sempre olhei para mim e eu não via muitas coisas. Eu não via talento, eu era alguém muito tímida pela minha história, né, de vida familiar, uma família disfuncional. Então eu fui alguém que passei por muitas situações quando criança, aquela coisa toda, e fui crescendo assim, uma pessoa muito tímida, sempre aquela que procrastinava muita coisa, aquela que, se possível,
né, passava para outro fazer, porque geralmente, né, o medo, ele paralisa a gente de tal forma e faz É tanta coisa, verdade. rebuliço É na nossa verdade. vida, que faz com que até a gente deixe que o outro faça no meu lugar. Né? E a gente faz isso, às vezes, na nossa vida, né, secular, e na vida com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente sempre acha que aquele irmão faz melhor. Né? Eu tinha um irmão na nossa igreja que ele era evangelista e ele tinha o ministério de libertação. Então, para mim, naquela igreja, ele era o único que poderia fazer isso muito bem. Ninguém mais, muito menos eu. Né? Expulsar um demônio, meu Deus, quem é isso? Quem sou eu? Evangelizar, porque tinha aquele irmão que era maravilhoso, que era alguém de referência. Então, sempre que tinha alguma coisa, gente, vamos lá naquele irmão. E isso eu fazia com o coração muito livre, de reconhecer que era ele. Até que um dia Deus chegou para mim e falou, Cláudia, eu chamei você. E eu falei, Deus, mas eu estou falando para o Senhor, eis-me aqui, eu quero. Levanta. Eu falei, Deus, mas olha, tem um porém. O Senhor sabe que eu não tenho talento, eu não sei fazer, eu não sei falar. Né? Eu sou tímida. Eu vou fazer o quê? Não, eu não consigo. E Deus falou, Cláudia, tem algo que eu coloquei em você. Eu chamei você. Ninguém vai fazer no teu Amém, lugar. Jesus. Mas naquele dia que Deus falou isso com muita clareza, eu cheguei a ouvir, né, Deus falando isso para mim, eu fui tomada de um temor, de um quebrantamento, que sem Deus, o Senhor está me chamando, mas eu não tenho força, porque eu fiquei assim, né, para me colocar, para Deus ter, talvez olhar, não, então tá bom, vamos deixar a Cláudia, então tadinha, né? E aquilo eu me quebrantei, chorei, totalmente sem força. Deus, o Senhor sabe que eu não sei, o Senhor sabe a minha história, o Senhor sabe que o meu chamado, o Senhor pode me chamar para qualquer coisa, cuidar de criança, lavar louça, ficar na cozinha da igreja, mas mais além do que isso, e Deus batendo na tecla, tem algo que é para ser feito através de você. Tem pessoas, tem vidas que vão ser conhecidas, vão me conhecer através da tua vida. E eu já ficava pensando naquele evangelismo, né? Como que eu vou chegar para alguém para falar de Jesus, aquela coisa toda, né? E naquele dia eu falei, Deus, então eu estou aqui. O Senhor sabe que eu não sei, mas eu quero, eu me disponho, eu quero fazer, eu quero ir. E eu comecei, eu já estava casada, né, nessa época, esposa de pastor, e como esposa de pastor, é muito interessante, né? Porque sempre me colocaram na minha cabeça assim, ó, você é só esposa do... Fica tranquila, você não precisa fazer nada. Né? Você já é esposa do pastor, é aquela coisa que às vezes as pessoas, você já está na igreja, tá bom demais, você não tem certeza da sua salvação? Tá bom demais. Então, para mim, assim, eu tenho certeza da salvação. Esposa de pastor, não preciso mais nada. Né? E Deus começou a dizer, não, o que é o Emanuel é o Emanuel, Cláudia é Cláudia. Tem algo específico, único para cada um de nós. A Amém, salvação, ela é Jesus. tão exclusiva, né, para nós, é tão linda o que Jesus fez, único para nós, conhecendo a nossa história, vem nos resgata, né, com essa exclusividade toda para algo, para um propósito, possuir promessas. Porque aí ele começa a liberar promessas. E Deus, ele é tão lindo que o tempo todo, né, a gente ouve a palavra, é liberando promessa. A gente vai aflita para ele, a resposta dele é promessa. Né? Ele fala assim, Deus, eu quero... Ele, há uma promessa para nós, eu estou com você, né? Olha, não tenha medo, né? Eu estou junto, vai, faz o que eu estou te mandando fazer. Amém, Promessa o tempo Jesus. todo. Aí ele fala assim, mas possua essas promessas, traga ela ao tempo oportuno, hoje, as promessas. E eu comecei ali, né, a fazer, a reunir um grupo, e ao meu primeiro momento eu olhava para aquelas pessoas naquele grupo, e eu falava assim, meu Deus, mas e se me perguntarem alguma coisa, como que vai ser? A gente sempre tem aquela coisa, né, de achar que a gente vai fazer algo, né, que parte de nós algo. Por isso que a palavra diz assim, ó, prossiga em conhecer ao Senhor, porque não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o meu conhecimento, é com o meu potencial, com a minha, com o meu conhecimento, que eu digo assim, meus talentos, o que eu tenho para dar, porque tem coisas que estão ali, a resposta é única, é no momento, Deus nos dá, Ele dá a resposta. Ele só pede para a gente se dispor a possuir o que Ele tem nos dado. E eu comecei ali aquele grupo,
E eu lembro que eu comecei um grupo numa vila, uma vila social, uma casa social ali em Mandaguari, porque eu já pensava assim, eu vou lá numa vila onde as pessoas também não conhecem muito, então eu não vou ter muito problema, né? Porque elas não vão perguntar coisa tão difícil, né? Eu vou chegar ali, né? Essas pessoas estão começando e, para minha surpresa, eu chamei, né, umas 4 pessoas ali daquele bairro e quando eu cheguei lá tinha acho que umas 12 mulheres e aquela criançada toda ali junto, né? Porque é assim que acontece. E eu comecei a ministrar ali naquele grupo e para minha surpresa, né? Segunda reunião minha já tinha alguém, né, possessa naquele lugar. Imagina. Eu, que era alguém que sempre via alguém, outro, né, com potencial, com ministério, aquela coisa toda, de repente está ali na minha frente, no momento final de oração, alguém possessa. Amados, sabe que rapidamente eu finalizei aquela oração, né, já para que voltasse ali, aquela mulher que estava ali possessa, voltasse, porque eu queria ir rapidamente embora, porque eu não sabia o que fazer. Né? Fui tomada de um medo, de um pavor, e eu entrei no carro e eu lembro que eu falei, meu Deus, olha aí agora, o que eu vou fazer, né? Vamos falar para Pedrinho, vamos falar para alguém vir aqui, né, o nosso irmão aqui. E eu chegando em casa, eu relatei para o meu esposo, e ele falou assim, olha, você tem poder para expulsar demônios. Eu falei, mas eu não consigo, aquela coisa. Não, você tem. E Deus já te deu. Quando você o recebeu, Ele liberou sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele em você a autoridade, o poder para você fazer obras. E a palavra já diz que é muito maiores, né? Eu lembro que meu irmão, a gente estava ali na sala conversando, meu esposo, ele impôs as mãos sobre mim e falou assim, eu vou orar com você e aí você segue. E aí ele orou comigo ali, e uma oração muito simples. E para mim, estava ainda ali dentro, né? Eu falei, tá bom, oração, mas vamos convidar essa irmã para vir na igreja no dia que o irmão estiver ali. E eu saí, final de semana, com meu esposo para uma ministração. Ele ia ministrar, eu sempre, né, muito ali junto com meu esposo, eu estava ali na igreja com ele. E chegando ali naquele lugar, meu esposo fez toda a ministração e após ele fez um apelo. E quando ele fez um apelo, ele falou assim, olha, minha esposa e tinha mais um moço ali conosco, ela vai estar impondo as mãos, eu vou estar orando aqui de cima. E eu saí, é só impor as mãos, né? Eu saí ali impor as mãos aquele povo ali, aquela igreja lotada. E para minha surpresa, eu coloquei a mão, né, sobre uma pessoa e quando eu coloquei a mão sobre aquela pessoa, né, manifestou, né, um demônio. Vocês não têm ideia, eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu espero que não, né? Talvez não, mas se não, talvez você vá viver também, porque o chamado é para isso, né? Para a liberação de poder, de autoridade. E quando eu impus as mãos sobre aquela pessoa, né, me gelou da cabeça aos pés. E eu dava pulo ali naquela multidão de gente para que meu esposo, que estava no altar, ele olhasse para mim e viesse me socorrer. E eu olhava e ele de olho fechado, olhando ali, né, orando, né, quer dizer, ali, não olhava para mim, eu procurando aquele outro irmão que tinha ido conosco, e ele estava do outro lado, né, daquela igreja, e aquilo eu gelada, minha mão estava paralisada, né, literalmente na cabeça daquela pessoa. E quando eu me vi naquele momento, eu falei, Deus, olha, se o Senhor não fizer o reconhecer, né, aí eu, em nome de Jesus, sai, né, naquele momento houve aquela manifestação e aquela pessoa voltou e eu tive a oportunidade de conversar ali, mas eu tremia, né? E quando eu saí dali, né, eu procurei meu esposo, falei, amor, você não sabe o que me aconteceu. Aí ele olhou bem para mim e falou, eu sei. Eu falei, como assim você sabe? Ele falou, eu vi. Eu falei, por que você não foi me socorrer? Ele falou, justamente para você saber que algo está em você, que é o reino de Deus. E sobre você há o poder, a liberação do Espírito Santo. Mas naquele dia, eu novamente, né, voltei a chorar muito, porque eu falei, Deus, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe como eu me limito diante da palavra que o Senhor disse, que é para mim, que é minha, que eu sou, através do Senhor. E naquele dia eu falei, Deus, eu quero isso, mais do que nunca, eu quero isso. Porque a gente vai dando esses passos, né, na nossa vida com Deus, a gente vai crescendo, a proporção que a gente vai entrando, né, no mar. Né? A gente vai entrando no mar, a gente vai conhecendo, a gente vai vendo o poder, né? A nossa fé, né, vai aí acrescentando, porque você vai vendo o agir de Deus através de alguém que você sabe que não é nada, que não tem nada. Né? Nem uma história bonita para contar, né, da sua própria vida. E a vida com Deus é assim, é com Ele.
E a partir daquele momento eu não tenho lembrança, né, de quantas pessoas eu impus as minhas mãos e Deus liberou o poder dele para a libertação, para a cura, para o mover de Deus, para a restauração. Assim como você, né, que está aí me ouvindo, Deus te chamou de um lugar, Deus ouviu o teu clamor. E com um propósito, para que você confiasse, para que você colocasse o teu pé, né, no mar, a pontinha, só para você ver a confirmação do que Ele quer fazer, o que Ele já falou que é teu e Ele vai fazer. Ele já te deu este lugar, o lugar onde você está. Talvez em volta você não tenha olhado em volta da terra que você está. Oração pela família. Ele falou assim, olha, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, não vou abrir mão disso. Né? E quando ele fala isso, ele fala assim, ó, de toda a família. E quantos de nós que o Senhor nos tirou do Egito, e a gente se alegrou muito por isso, e talvez num momento como esse, né, até a família, a gente não estava mais preocupado com a salvação. Oi. Travou. Tá bom, travou mesmo. Comentário trava. Vamos ver. Será que é a sua ou é a minha? Será? Amém. Não sei, porque às vezes tem um determinado horário que as lives elas estão travando. Eu não sei se é muita gente ao mesmo tempo. Voltou, será? Não, né? Não, já estou te escutando. Tá dando para escutar, será? Tá travando um pouquinho aí, mas tá dando para escutar. Então, Deus nesse tempo, tá dando para ouvir? Deus Tá, nesse eu até tempo... tive que desativar o comentário, porque às vezes o comentário ele ajuda a travar um pouquinho, uma pena. Ah, entendi. Porque tem um fã seu que estava ali, né, trazendo ali coisas ali da sua vida para nós, que é o nosso bispo. Falando da mulher de Deus, né? Ela desativou. Amor, aí o teu som. Agora voltou. Eu acho que tá voltando. Amor. Ele já tá saindo aqui, que ele veio com o celular para falar que estava travando mesmo, né? Então, e Deus nesse tempo tem nos abalado, né? Abalado de várias formas. Aquilo que eu falei no início, a nossa economia, né? A nossa ciência, né? Aquilo que a gente às vezes sente tão seguro e agora a gente está vendo que não há segurança. Talvez a resposta demore através aí de uma descoberta, né, de um antídoto, né, para esse vírus, mas Deus, Ele está nos chamando a um tempo como esse, ainda em quarentena, ainda nas nossas casas, a que a gente levante, que a gente nesse tempo, né, tome uma posição, né, do que nós vamos fazer com a terra que Ele tem nos dado. E talvez vale lembrar um pouco do que a gente tinha feito, né, do que a gente estava fazendo com essa terra, talvez não valorizando essa terra, talvez não sendo, né, esse padrão, esse testemunho, né, de vida de Jesus, daquilo que Ele nos chamou, outrora a gente era, Ele nos chamou, nos limpou, nos purificou. Ele falou assim, está prontinho, vai ser testemunha, vai ser o padrão, para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, essa pessoa aqui é diferente, nossa, olha o caráter, né? Olha o comportamento. Olha como procede. Antes era isso. Ah, eu conheci o fulano, eu sou aqui da cidade, mas olha, mudou totalmente. Jesus, né, trouxe essa transformação para que justamente a terra olhasse para nós e visse através de nós um Deus que é vivo, que é real, que faz, né, que muda, que cura, né, que transforma totalmente de dentro para fora a nossa vida. Mas ele fala assim, olha, é um tempo da gente rever aonde a gente acomodou, né? Onde a gente achou que estava bom, né? Tá bom demais, tem gente fazendo o mundo inteiro, né? Às vezes a gente olha e vê, e a gente admira como o evangelho, né, avançou, a liberdade, né, do evangelho no nosso país principalmente, né? Mas falta você, né? Você tem que estar nesse meio. Às vezes você está olhando para o outro está fazendo aquilo que Deus mandou, ele está na sua terra, está possuindo a sua terra, está possuindo a sua promessa, e para isso teve que ter ousadia,
né, para sair, para levantar, mesmo tendo que enfrentar, né, as montanhas, talvez as lutas, talvez os desafios somos nós mesmos, não é pessoas, ninguém nos impede, né, de fazer a obra de Deus, ninguém diz sim nem não. Né? A única pessoa que impede da gente ouvir esse chamado e concretizar esse chamado somos nós mesmos, que colocamos os empecilhos. O chamado é seu, o lugar é seu, Deus te colocou neste lugar. Ele falou, essa é a terra, vai, faz, né? Levanta, tem Amém, dons. Quantos de nós Jesus. temos dons? Deus nos deu dons. E a gente sabe Sim. o dia e a hora que Deus liberou isso sobre nós. Né? O dom do milagre, o dom da cura, o dom da revelação, né? O dom da manifestação do poder de Deus, dos sinais. Deus nos deu, quando o Espírito Santo, né, veio sobre nós, foi liberado tudo isso. Mas quanto de nós acomodou-se com isso tudo? Não, 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 não é para mim. Está aí, está parado, está aí no Horebe. Aí Deus fala assim, olha, vamos levantar, vamos começar a colocar esses dons, agora é o tempo oportuno para isso. Né? A gente vai esperar mais o quê? O que você quer esperar? Você sabe que eu tive uma experiência de uma pessoa em Mandaguari, que ela veio a conhecer Jesus, mas ela estava muito doente. Nós oramos e falamos de Jesus, uma pessoa acompanhou, uma líder ali junto com ela, mas ela veio a falecer. E quando essa pessoa faleceu, o velório dela, né, a líder me chamou e falou, pastora, você pode vir aqui e tal? Eu falei assim, olha, eu vou, mas eu vou mais tarde, aquela coisa toda. Ela falou, pastor, porque só estou eu aqui. Eu falei, não, mas é a família dela, pai? Ela falou, não, ninguém veio, pastora. Eu falei, mas o que? Mas como? Não, ninguém. O pai e a mãe são idosos e o restante da família tinha tantas situações aí que mal resolvidas, que agora que ela morreu, ninguém veio. Ela não tem ninguém, tá só eu aqui. E eu chegando ali, peguei, chamei já o pessoal da igreja, falei, vamos lá, né, gente? Vamos lá todo mundo. Mas eu fui ficar a par dessa história dessa pessoa, alguém com tantas dificuldades, né, familiares, de pessoas próximas, porque família é coisa próxima, que foi deixando Sim, sim. coisas que eu fui ouvir na história, era coisa aos nossos olhos tão pequenas, coisas tão poucas, que Sim, simplesmente sim. se afastaram, deixaram, né, por coisa que Uhum. não valia a pena uma vida. E aquela pessoa terminou seus dias ali, sozinha, sem ninguém. Ela conheceu Jesus, mas né, nem há tempo para testemunhar uma mudança ela não teve para a família. Então eu e você, Deus nos chamou e Ele fala assim, olha, é tempo nosso aqui nessa terra. É tempo da gente começar a escrever a nossa história. Ele fala que Ele é autor e consumador da nossa história. Ele está escrevendo a nossa história. E quanto tempo? Talvez Ele está escrevendo já a tua história. Quanto tempo Ele já está declarando, né, que te chamou pelo nome, para que você manifestasse Ele através da tua vida, através de várias áreas da tua vida, manifestando Ele, através da família que não conhece, através de vizinhos, a cidade, né, que não conhece, que às vezes a gente acha a cidade pequena demais, mas por isso que Deus nos colocou nessa cidade, porque Ele sabia que nosso testemunho ia impactar essa cidade, e começa sempre no pequeno. A gente já quer ir para o grande, mas eu só assim, vamos começar aqui. Vamos começar a conquistar essa terra que eu dei a você, que é este lugar. Comece a colocar, né, a tua mão na massa, comece a ajudar, comece a se colocar à disposição, né, a disponibilidade para o serviço. A gente escolhe muito serviço no secular, mas na obra de Deus é se dispor, é se dispor. Eis-me aqui, pastora, o que tem aí para fazer? Eu lembro de uma pessoa na nossa igreja que ele era um senhor muito idoso, ele não sabia ler nem escrever, e na época ele se dispôs a cuidar da chave da igreja. Ele chegou para o meu esposo e falou, pastor, olha, eu não tenho o que fazer aqui, não sei o que eu faço, mas se o senhor quiser me dar chave para mim cuidar, eu cuido. E aquele senhor, ele cuidou daquela chave, ele chegava no horário. Ele abria, ele fechava, tinha culto, ele sempre naquela alegria, né, disposto ali naquele lugar com a chave. E esse senhor, ele trouxe a família inteira, né, família, filhos, netos, vieram para a igreja. A disposição daquele homem, o compromisso daquela igreja, a alegria de estar ali envolvido naquela obra, fez com que ele fosse um testemunho, né, para a sua família. A disponibilidade de fazer o que Deus nos chamou.
Não escolha o que você vai fazer. Deixa Deus falar o que você vai fazer. Só se disponha a estar nessa obra, para que essa terra seja possuída pelo poder de Deus, para que Jesus seja o Senhor deste lugar. Se disponha, eis-me aqui, Jesus, o que é para fazer? Né? Ajuste a sua vida naquilo que é de maior valor, que é a vida com Jesus, que é com Ele, para Ele, é isso que vale a pena. Esse é o momento que a gente está vendo que até as roupas que nós temos no nosso armário, né, ela não está servindo nem para a gente vestir, porque não tem para onde ir. O que nós vamos fazer com a roupa? Está lá guardada nossa roupa. Está lá nossos perfumes, a gente vai usar para quê? Né? E aí Deus fala assim, olha, a única coisa de maior valor que a gente tem, que a gente pode usar o tempo todo, é esse que está aqui dentro de nós, que é o Jesus que nos achou primeiro, que manifestou e tem manifestado em nós e através de nós. Esse é o tempo de você pegar suas redes sociais, é o tempo onde você usa teu Facebook para ouvir, para liberar a palavra, para ser usada por Deus como canal, para liberar mensagens, talvez aí na sua cidade, talvez para os seus vizinhos, seus conhecidos. Né? Não seja aquele crente, agente secreto, que ninguém sabe, né, quem você é, porque às vezes acontece isso, Jesus nos encontra, sabe de onde a gente saiu, aquela coisa toda, e a gente se torna esse agente secreto, ninguém pode saber quem eu sirvo. Não, eu tenho meu trabalho lá, não, mas ninguém sabe que eu sou, quem eu sou, né, quem está em mim. Aí Deus fala assim, olha, é tempo de você se levantar, é tempo de você manifestar, olha, sabe quem está comigo? Eu tenho um Deus poderoso que tem respostas que o mundo não tem, que a política não tem, que a economia não tem. E a resposta é de vida, mesmo em tempo de calamidade. Onde mesmo no tempo de aflição, Ele libera paz sobre o teu coração. Nós temos tudo, nós temos a resposta que o mundo está clamando. Que é a paz, que é a vida, que é encontrar com Deus, que nos assegura de uma vida aqui nessa terra e uma vida eterna. Uma vida que perpetua, fora essa. Passa essa pandemia, passa outros momentos, porque não vai ser o único, vai ter outros momentos, a gente tem, não é o único. Se a gente for relatar, né, quantos momentos a gente já passou na nossa vida, mas eu falo que depois que eu conheci Jesus, tudo tem passado. E cada vez que passa, Deus me mostra o poder, o quanto é bom andar com Ele, o quanto vale a pena eu liberar isso que eu tenho recebido do Senhor. A vida que eu tenho encontrado, eu tenho que passar para outro. A palavra diz que Jesus, olhando a multidão, ele teve uma compaixão, né, pela multidão. É tempo de nós, como povo de Deus, olhar o povo e ter compaixão do povo. Olha, o povo está andando errante, o povo não tem resposta, o povo está desesperado, procurando um jeito de resolver, e não tem. As nossas cidades também estão desesperadas, nossos programas de saúde, aquela coisa toda. E aí a gente olha, e para nós, como nós estamos na nossa casa, talvez bem, talvez com os nossos armários aí, todos aí supridos, né? Aí Deus fala assim, olha lá fora, olha para o povo, olha aí para a sua cidade, você não tem compaixão de alguém talvez que nesse exato momento está morrendo, né? Está morrendo sem conhecer a vida eterna. Aí Deus fala assim, você passou na história dessa pessoa, talvez era a terra, essa pessoa é da terra que eu te dei. E você não possuiu a terra. E pessoas talvez estejam morrendo e não conhecem, porque eu levantei você, para que você levasse vida e vida abundância. Aí Deus fala assim, não deixa passar esse tempo que é oportuno. Esse é o tempo onde nós temos que nos posicionar como povo de Deus. O mundo está se posicionando, o lesbianismo está se posicionando, né? Várias outras seitas aí estão se posicionando, se levantam, vão para as redes sociais e falam, e nós, muitas vezes a gente se intimida, a gente tem medo. Ah, não vamos falar, porque, olha, eu não vou falar nada de Jesus aqui para respeitar o que você tem é de muito valor. O Deus que você tem é o real, é o único que tem as respostas, é o Criador de todas as coisas. E por que a gente deixa todos os outros deuses, né, se levantarem, se manifestarem, e a gente fica aí, às vezes acomodado, quietinho, com medo, né? Deus fala assim, eu vou estar com você. Esse é o tempo de levantarmos, de novamente começar a pedir para o Senhor tirar essas escamas dos nossos olhos, para a gente começar a olhar o que Ele tem colocado e tem nos dado, que está bem debaixo dos nossos pés, a terra. E Ele diz assim, a terra que eu te dei é boa. Já pensou? Olha para esse lugar, pensa e visualiza o lugar
que é onde você está. E olha, talvez os cantinhos mais remotos, né? Mais difíceis. E a palavra diz assim, é boa essa terra. Dessa terra mana algo precioso. Essa terra, ela pode se tornar um referencial na nação, ela pode sair daí, né? O leite, ela pode sair daí deste lugar, né? Profetas, pode sair deste lugar, um futuro presidente de um país, um representante de uma nação. E quando a gente começa a olhar a terra dessa forma, a gente começa a visualizar. E essa visualização a gente começa a profetizar. Essa terra é boa. Desse lugar vai sair coisa boa. Deste lugar vai sair juízes, vai sair ministros, vai sair advogados, vai sair profetas do Senhor que vão avançar nas nações, vão ganhar as nações, porque aí muda, né, a nossa mente, a nossa oração começa a mudar, porque você visualiza a terra como uma terra que mana leite, mel, terra que sai coisa boa. E a gente começa a profetizar, coisa boa, peraí, essa é a terra boa. Ai, Da onde Deus. você é? Né? Eu estou aqui em Petrópolis fazem 3 anos. E essa terra, quando nós chegamos, as pessoas falavam que era uma terra muito difícil, um povo muito difícil, aquela coisa toda. Um povo estranho, que não tem facilidade, né, de relacionamento, aquela coisa toda. E eu comecei a chegar aqui e olhar, e a gente comecei a ver mesmo, até nas igrejas. Né, às vezes as pessoas... Eu lembro que eu cheguei em algumas igrejas, entrei e saí, né, eu não tive um sorriso, né, eu não tive um cumprimento. Entrei e saí, simplesmente saí, porque as pessoas abraçaram a cultura do lugar, o que as pessoas dizem a respeito do lugar. E eu e você, a gente fica com o que Deus diz. A terra é boa, peraí, o meu Deus é bom. Quem é o meu Deus? Então eu vou representar o meu Deus. Peraí, a alegria, a simpatia. Então, peraí, o povo vai chegar aqui neste lugar e ele vai receber o que ele está precisando. Ele vai receber um abraço, ele vai receber um beijo, se for necessário, mas ele vai receber. E aí quem rompe com a cultura, aquele que o inimigo, ele muitas vezes ele vai declarando e a gente vai absorvendo e vai vivendo do jeito que ele diz, com a mentira dele, e acaba não usufruindo. Chegou essa hora, esse tempo, onde a gente fica com as verdades da palavra de Deus. O que a palavra diz é o que nós vamos ser. O povo tem que chegar no nosso lugar, o pessoal tem que ser atraído por pessoas, porque é por pessoas que estão naquele lugar cheios do poder de Deus, da presença de Deus. É hora da gente manifestar, né, esse poder de Deus nas nossas igrejas, as pessoas chegarem e receberem, né, da parte de Deus o que eles tanto necessitam, né, que é vida, que é amor, que é fé. E eu e você já encontramos isso, porque Ele nos encontrou primeiro. É tempo da gente parar de se comparar, de delegar para outros, né, o que Deus nos chamou para fazer. Eu até hoje, eu lido muito comigo mesmo, porque a timidez é uma sombra o tempo todo. Né? O medo, eu sei que é a minha parte sensível, frágil, né? Que o inimigo de vez em quando ele tenta se escuta e você vai. Olha que você não consegue, né? E eu todas as vezes, Deus, eis-me aqui. Eu sei que eu não sei, eu sei que eu não consigo, mas eu me disponho, faz o Senhor. Se eu não fizer, eu não sei fazer. E todas as vezes tem sido dessa forma. Os amorreus, né, como diz ali, as montanhas, os desafios, eles vêm, mas eu falo, eu quero entrar. Eu quero possuir o que Deus me chamou para fazer. E assim tem sido, Deus tem me chamado, eu tenho entrado, e você também. Você talvez tenha muito mais talentos, talvez você tenha muito mais, né, algo, né, de você, no seu potencial, no seu talento mesmo, né, para oferecer, e está aí parado. Né? Aí Deus está começando a levantar pessoas que talvez falam, você fica criticando às vezes, né? Mas o fulano não sabe. E você viu o que ele fez na live? E você viu como que a pastora pregou domingo? E a pastora pregou uma coisa que não tinha nada a ver. Então, é o seu tempo de levantar. Talvez seja por isso, né? Você está olhando tanto, talvez seja o seu tempo, levanta e faz. Porque talvez você tenha muito mais, né, aí para oferecer, mas enquanto você não levanta, tem outros que estão levantando e estão fazendo. E Deus está aí usando com poder, com graça. Né? Então é o seu tempo, né, de você levantar, não passar para outro, usa o teu talento, né? Usa aí tudo que você tem, a sua articulação, né? Talvez o seu vocabulário aí tão cheio, usa aí tudo isso para manifestar o poder de Deus. Não guarda mais isso. Chegou o tempo da gente não ser mais crente, só sentar no banco, mas a gente ir, né, se movimentar, né, talvez sair mais,
Talvez se não houvesse um tempo como esse, a gente não estaria nas redes sociais. Quantos talvez vocês já alcançaram como igreja através de rede social? Né? Quantas pessoas aí estão vindo para Jesus através de rede social? Mas para nós estava bom, a gente estava ali dentro do nosso templo, acomodado, aí Deus precisa tirar tudo, né, de nós, até nos afastar um dos outros, justamente para ele falar assim, peraí, gente, vamos entrar aí em movimento, porque eu tenho algo para vocês possuírem, que é de vocês. E Deus, ele nos chama para esse tempo, para a gente praticar esse nosso testemunho. O chamado é seu. É tempo de você se colocar diante de Deus, conheça, prossiga em conhecer e deixa Ele te usar como ministro, como ministra, como embaixadores, representante dele aqui nessa terra. Eu e você somos alguém que Deus tem nos espalhado em cidades, mas para possuir essas cidades, mas juntos, em unidade, onde o Senhor libera a unção. A gente junto, ajudando uns aos outros e sendo esse padrão que Deus nos chamou. Ele ama a sua vida, Ele está ainda... né? Ele está apostando que você, nesse tempo, vai ser abalado, né? Para que você aproveite esse tempo oportuno que você vai ter ainda. Muito tempo para manifestar o poder de Deus e que a sua terra vai ser abençoada neste lugar. Essa igreja é a igreja onde Deus pôs o nome dele. Você representa Deus neste lugar. Deixa Deus fazer da tua vida, né, um manancial de águas vivas. Deixa Deus liberar através de você aquilo que você talvez nem imagina. Mas está aí, Ele vai fazer isso. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. Basta uma posição sua. Levanta, sai do seu Horebe e possui entrar no lugar onde Deus falou que é teu e que Ele estaria com você. Eu te abençoo nesta manhã em nome de Jesus e eu creio que juntos, né, nós vamos glorificar muito o Senhor. Se a gente demorar muito a se encontrar aqui nessa terra, nós vamos se encontrar lá na eternidade. E a gente vai compartilhar tudo que Deus fez na nossa terra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vi que o nosso horário aqui já está avançando. Está acabando. E que Deus abençoe, meu Deus, que pena. Um prazer, uma alegria poder compartilhar. Que pena que está acabando, pastora. Muito que bom. Que palavra de Deus. Estou aqui me segurando, né? As lágrimas segurando, porque olha... Que palavra de Deus para nós. Bênção. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Você é uma bênção, uma mulher de Deus. Deus te colocou neste lugar. Né? Levanta mesmo com tudo isso que Deus tem dado nas suas mãos. Não tenha medo, não olhe para os lados. Né? Não olhe para trás, mas olhe para o que Deus tem prometido que vai fazer através da sua vida. Eu te abençoo. Você é preciosa ao meu coração. Viu? Ama a sua vida, ama a sua igreja. Um abraço ao seu esposo. Amém. Amamos vocês, pastora, bispo. Obrigada, bispo, por estar aí conosco, interagindo o tempo todo aí com a galera. Nosso bispo é uma bênção. Nossa pastora é uma bênção. Obrigada. Obrigada por ter vocês aí conosco. Pastor, outra hora eu vou entrar aí para contar minha experiência com ele, viu? Com o bispo. Ah, nós queremos ouvir isso, hein? Porque eu faço muito bom, cada pastor. Foi. Muito bom. Cada pastor que está aí conosco, eu vi pastor Nelson aí, a Thaís também. Cada pastor que entrou aí, muito bom ter vocês conosco. Gente, perdoe pelo barulho, porque é o único horário que o rapaz pode vir ver aqui o som da igreja, tá esse barulho. E eu tive que fazer a live aqui na igreja hoje também, porque a minha internet da minha casa não está boa. Mas, enfim, foi bênção demais, demais ter a pastora Cláudia conosco nessa manhã. Nós amamos a sua vida. E como o bispo mesmo falou aí, né, para o pessoal ficar atento que Jeová estava falando e como falou conosco. Como falou conosco, né? Amém. Muito obrigada. Obrigada por ter sido instrumento de Deus na nossa vida nessa manhã. Acho que não vai dar tempo de orar, porque está acabando aqui. Mas um grande beijo, pastora. Grande beijo, bispo. Beijão para cada um que esteve aí conosco. Amém. Bênção de Deus para nós. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Deus abençoe vocês. Um domingo abençoado. Usufruam. Amém. Da voz de Deus. Para vocês também. Beijo. Tchau, tchau.